Salve nação, mais um vídeo no canal. Não tem como não ficar revoltado com o que foi visto em campo. No primeiro tempo o time parecia estar nervoso, o que é inaceitável esse comportamento. Estamos muito mal de laterais, sem o Rodinei, e o Varela não jogou nada, marcando muito mal, sem falar do Ayrton Lucas que não conseguia chegar no Rony. Se jogar o Mundial do jeito que jogou o primeiro tempo, não chega na final. O Gerson ainda está fora de ritmo, desse jeito fica difícil. Palmeiras já estava com intenção de apertar os laterais, antecipando o Dudu e o Rony, para manter os nossos laterais no fundo e foi isso que aconteceu. Demitiram um treinador campeão e colocaram um treinador duvidoso. Precisa treinar mais, senão o time não vai ganhar títulos. Mudando de assunto, vamos falar do vídeo, que traz as análises sobre o jogo, e tem também a entrevista do Gabigol. Boa noite, fã do esporte, começando o Sport Center, então, no sabadão, pra gente fechar esse dia de futebol. E olha, meus senhores, estou bem acompanhada pra gente passar 1h30 aqui discutindo muito, claro, sobre Palmeiras e Flamengo, mas o PAC, essa Supercopa tem uma palavra que define, entretenimento. É isso. Porque todas as partidas que a gente acompanhou de Supercopa, pênalti interminável entre Flamengo e Atlético, aquele jogo lá 2x2 entre Flamengo e Palmeiras, que aí deu Flamengo naquela época também. Caramba, que loucura que é, né? É isso, Mari. Boa noite, Silas. Boa noite a fã de esportes. A impressão que a gente dá quando a gente vê jogos assim é, não, esse ano, quando eles se encontrarem, só teremos jogos tipo esses. E não, porque a pegada da Supercopa ela é diferente, ela vale menos, ela permite que as equipes joguem de maneira um pouco mais franca. Isso torna o jogo divertido pra caramba. Se o programa de hoje for como o jogo, Silas, hoje vamos só se divertir. Será? Ó, se não for, eu vou dar uma bica aqui na crua também. Não, tem tudo pra ser. Um beijo, Mari. Saudade de você, Mari. Pois é, a gente tá que a gente não tá junto. Zupa, fã do esporte. Acho que os caras quiseram imitar a Copa do Mundo. É isso. Os mesmos jogadores fazendo gols. Isso. Tivemos os dois Gabriéis, né, do lado do Palmeiras e Flamengo, o Menino e o Barbosa. E o Rafael fazendo dois também, um grande jogo. Até na prorrogação foi parecido. 6 minutos do primeiro tempo e 10 no segundo tempo. Um lindo jogo, quem assistiu ficou fantasiado, um lindo jogo. Foi um baita jogo. E aproveito, já e agora com o Scarpa saindo, assume muito mais essa responsabilidade que ele já tinha também. Melhores momentos da partida, que a gente vai conversando. Então já começa nesse pique o Sport Center. Coloca aí pra gente. Melhores momentos lá no Mané Garrincha. E assim, por um momento, o contexto do jogo, eu pensei, caramba, o Flamengo fazendo gol no início, Enzo Pac, vai crescer, a confiança, o Palmeiras já estava com aquela semana de pressão, como que vai reagir? Mas, cara, é um clima diferente, né? O Abel consegue essa coisa de competitividade pra cima do Alviverde, né? Ele tem um poder de mobilização sobre esse elenco que é gigantesco. E quando a gente fala muitas vezes sobre a força mental do time do Palmeiras, não é a força mental do nada. O que é a força mental? É um conhecimento tão grande do que tem que ser feito, é uma automatização tão grande do processo, um nível tão avançado, que mesmo quando as coisas não estão no cenário mais favorável, esse time sabe que se ele fizer o que ele está programado para fazer, ele vai ter a calma para achar o momento certo de empatar. E a gente vê aí o gol de empate do Palmeiras, a hora que o Dudu puxa para dentro, bate, e o Veiga, em condição legal, acha um canto para bater. Esse instante era o instante que o Palmeiras tinha dificuldade para chegar no gol do Flamengo. Então foi na hora certa que o Palmeiras encaixa o gol de empate. E pouco depois encaixa o gol da virada no momento final do primeiro tempo, num chute inesperado, chute de perna esquerda do Gabriel Menino. Golaço, né? O Menino bate muito bem na bola, mas ele bate de direita. E ele bateu com a esquerda. Aí o lance que o Abel toma o cartão amarelo, a gente vai falar sobre ele também. Então, assim, o Palmeiras tem essa frieza de saber que mesmo quando não é um desempenho deslumbrante ofensivamente, porque defensivamente era, em algum momento as coisas podem dar certo. E o time tem essa tranquilidade, essa autoconfiança. E eu acho que é aí que a gente enxerga essa mobilização do Abel sobre o time do Palmeiras. E o interessante do jogo, né, Silas, é que a qualquer momento, não sei se você tinha essa sensação, que baita golaço, né? Você vê que ele vai ajeitando ali, a bola vai escapando, ele, vou chutar. Nossa. Pimba, e acerta um chutaço. Mas assim, Silas, eu não sei se você teve essa mesma sensação de que em nenhum momento eu falava assim, sei lá, foi gol do Flamengo. Eu falava, acabou. Opa, Gabigol falando ao vivo? Vamos colocá-lo então. Daqui a pouco a gente volta e eu quero ouvir o Silas. Sempre faço. Gabi, queria que você pudesse falar sobre essa virada de chave
Justamente hoje vocês acabaram perdendo para o Palmeiras, mas tem uma decisão muito mais importante, que é a semifinal do Mundial de Clubes. Vocês viajam já agora essa semana. O time está no início da temporada, óbvio, mas queria que você pudesse falar também sobre essa questão. Eu vi que você falou também ali na saída que quando vocês ganham, vocês são os melhores e quando perdem também são os piores. Eu queria que você pudesse falar sobre isso também. Não, tem que ter calma. Acho que foi como eu falei, foi um grande jogo contra uma grande equipe. A gente vem com um trabalho novo, totalmente diferente. Estamos estudando, aprendendo nos treinamentos como que o Mister quer. Então é natural que aconteçam algumas falhas que não vai acontecer daqui para frente. Foi um grande teste, um grande jogo. Temos um jogo quarta, né, no Maracanã. E depois temos uma viagem, um tempo para trabalhar, que vai ser importante. E chegar no nosso foco principal, que é o Mundial. Até agora a gente não conseguiu falar com você sobre a questão da camisa 10, né? Porque você estreou a camisa 10, parece que nem mudou a numeração. Queria que você pudesse falar também sobre a importância de vestir a camisa 10. Hoje você até mostrou a camisa em provocação aos torcedores do Palmeiras. Como é que está sendo esse novo momento seu com a camisa 10 do Flamengo? Tem sido especial, como foi com a 9. Espero continuar assim, fazendo gols, ajudando a minha equipe. Dando o meu máximo, independente quanto tempo for e aonde for. Representando a camisa do Flamengo, que é muito grande, a camisa 10 também, que é um número especial para todos nós. Então, continuar assim, trabalhando, seguindo firme, que em busca dos objetivos que vem pela frente. Gabriel, hoje choveu de tudo em cima de você na hora do gol e no final do jogo choveu até um celular. Da outra vez, lá no Palestra Itália, jogaram uma cadeira em você e o Palmeiras tomou uma multa de R$1. Você acha que a impunidade é o que está fazendo você do Palmeiras te atacar tanto desse jeito? Porque assim, tá começando a ficar perigoso. Você jogou um celular, jogou tênis, jogou água em cima de você hoje. Uma hora eu entendo, eu entendo a raiva deles. Sempre faço gol. Então eu consigo entender a raiva. Mas sim, eu acho que daqui a pouco vai ficar uma situação complicada. É perigoso eu tomar multa, porque quebrei o telefone do cara. Quer dizer, não sei de quem foi, se foi do cara ou da mulher. Mas o cara tacou o telefone e eu só acabei o trabalho. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Gabriel falando também sobre a reação da torcida, de alguns torcedores, é claro, de alguns torcedores do Palmeiras. A gente vai falar sobre isso. Mas ainda falando sobre o jogo, Silas, e a gente vai ouvir os personagens, o Abel, também o Vitor Pereira, quando a gente tiver. Quando o Flamengo faz o primeiro gol, eu pensei, caramba, o Flamengo vai crescer na confiança, estava crescendo no jogo, como o Zupac trouxe. Mas quando o Palmeiras faz um 1-1, a partir daí eu não sabia de mais nada. Eu podia terminar 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-2, 5-3, 7-7. Eu não sabia. O jogo não me dava que um time sentiu o baque, que o outro largou mão. Foi uma coisa muito intensa a partida, né? Eu acredito, Mari, que tem a ver também com o estado e o momento físico das duas equipes. Porque a defesa está sempre plantada. Você vê que no Palmeiras não mudaram os 5 de trás, contando com o Everton, e ainda entrou o Luan na zaga. Então, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Murilo, o Piquerez e o Everton permaneceram ali. E ainda entrou o Luan para reforçar. Então, ficou aquilo ali. Dali para frente, foi quando, por conta dos cartões, o menino, Zé Rafael, teve que sair, né? A coisa modificou um pouco. E o Flamengo, tecnicamente, muito bem, mas não conseguiu acompanhar o Palmeiras na dinâmica. E isso eu acho que, assim, proporcionou esse vai e vem o tempo todo. Ora Flamengo, ora Palmeiras. O Flamengo empata, o Palmeiras vira de novo. O Flamengo empata de novo e o Palmeiras vai de novo. Assim, foi emocionante. Eu acho que ninguém esperava que seria assim. A gente tem um número de protagonistas, né? O Rafael Veiga e o Gabigol. Quando a gente pensa em Palmeiras em finais e o Flamengo em finais, né? Então, tem 15 jogos, 11 gols pro Veiga. Finais contra o Flamengo, ele tem 3 jogos e 5 gols. O Gabigol tem 19, então, finais pelo Flamengo, 14 gols. Contra o Palmeiras também, 3 jogos, 4 gols. Muito decisivos, né? São muito decisivos. E eu tinha colocado assim o Pedro. Óbvio, o Pedro fez gol também, como um cara que pudesse decidir. Mas esses caras que são os responsáveis, né, Zupac, eles chamam a responsabilidade. Você não fala assim,
o Gabi passou batido. É muito difícil você falar isso. O Gabriel fez gol em 3 finais de Libertadores seguidas, né? É que uma o Flamengo não ganhou, que foi justamente contra o Palmeiras, mas ele fez. Fez 2 gols contra o River, fez o gol do título contra o Atlético Paranaense, ele é esse cara, né? Na própria Copa do Brasil, agora contra o Corinthians, nessa final de Copa do Brasil, o craque do time bateu o 5º pênalti. E se ele perde o pênalti, o Flamengo perde o título no Maracanã. E ele pegou a bola, bateu o pênalti, fez o gol, chamou a torcida, o Flamengo cresce e é campeão. Não foi campeão porque ele cresceu, mas mostra a atitude dele. Então ele é esse cara, ele é um cara extremamente decisivo. E o Veiga também. E nesse caso, nessa decisão, no jogo de hoje, o Veiga me chama ainda mais atenção, porque é um processo de recondução do Veiga. O Veiga teve um primeiro semestre de craque aqui no Brasil, as lesões o atrapalharam, ele ficou fora praticamente todo o segundo semestre, voltou agora, já sem o Scarpa, tendo que assumir um pouco mais, reassumir, na verdade, esse protagonismo, e ele já fez pelo Paulistão um golaço contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, e agora, em um jogo onde dele se esperava muito, ele encontrou gols importantes. O primeiro gol, que te mostrou aí há pouco, foi um gol achado pelo Veiga, porque não era fácil bater a bola no canto que ele bateu entre o goleiro e a trave. Porque o mais comum é o jogador ele bater no pé, né? O Silas pode falar melhor do que a gente, mas de tentar encontrar no posicionamento. Ele vira o corpo... No contrapé do goleiro. No contrapé do Santos. Né? O Veiga é muito decisivo, assim, desde o Alex, o Palmeiras não tem um meia tão decisivo quanto o Veiga, então ele é esse cara, e o palmeirense sabe que pode confiar nele, como o rubro-negro sabe que pode confiar no Gabigol. Quando tiver final, esses caras estão prontíssimos para definir. A saída do João Gomes do Flamengo favoreceu sim. o trabalho muito, porque nem Gerson e nem Thiago Maia são esses jogadores da marcação, como foi o Menino, por exemplo, o Gabriel Menino, pelo lado do Palmeiras. Porque o Gabriel Menino, junto com o Zé Rafael, eu acho que na parte de pegar, eles são melhores do que Gerson e Thiago Maia. Sim. Então o Veiga se aproveitou disso. Eu acho que o gol que o Zupa mencionou contra o Botafogo deu mais moral ainda para o Veiga. Eu espero que ele tenha um ano de 2023 melhor do que ele teve em 2022. Porque ele foi até falado seleção brasileira e tal. Sim. Eu acho que se ele conseguir, sem lesões e tal, eu acho que a chance dele aumenta, porque é justo o que você falou, Mari. É um cara que pensa o jogo, é forte, tomou pancada, não reclama, sabe jogar o jogo. Ele é low profile, né? Ele não é... Enquanto o Gabriel é um high profile, que não é problema nenhum, eu acho que o Gabriel é o tipo de jogador que você só não gosta porque ele não joga no seu time. Sim. Porque se ele se jogasse no seu time, você ia adorar. Um cara que provoca, que chama, que cresce, que é um jogador assim, cara... Se todos os rivais odeiam ele, quer dizer que ele está fazendo algo certo. Odeiam ele no sentido de bola mesmo. Não, ele é chato, sim, mas ele é marrento, mas o que ele joga é negócio de maluco, né? E o Veiga é outro perfil. O Veiga, mundial de clubes contra o Chelsea, Palmeiras num buraco assim, danado no jogo, tem pênalti pro Palmeiras, ele pega a bola embaixo do braço e pumba, gol do Chelsea. Então são 2 caras assim, muito gelados. Talvez se fosse o Barbosa, o Gabriel Barbosa, naquela jogada do Arrascaeta com o Abel Ferreira, talvez ele tivesse sido expulso. E você viu a atitude do Arrascaeta depois? Foi lá, abraçou o treinador. O Gabigol correu risco, porque assim, beleza, ele fez gol, abriu o placar. Eu acho totalmente desnecessário. Ele sabe que ele vai tomar o cartão amarelo, então com 15 minutos de jogo, ele já se pendurou num jogo que é quente. Eu acho que isso é altamente desnecessário. E o Everton tentou tirar vantagem disso. Esse é o ponto. Porque o Gabriel reclama de uma falta no segundo tempo, o árbitro não dá. Aí o Everton sabe que o Gabigol tem cartão, sabe que ele é esquentado, vai lá e provoca e empurra o Gabigol. Se os dois tomam cartão, esse é o intuito do Everton. Tudo certo e... A mancada do Everton foi o que foi fora da área. E o Wilton falou pra ele, você não tem nada que sair de lá e vir aqui fora. Se fosse dentro da área... Talvez o cartão... E o Gabigol comprou, porque o Gabigol dá um tapa e tira o Everton. Quem que sai do banco desesperadamente pra tirar Rodrigo Caio. Fala, sai, chega, sai daqui. Ele fala, para, igual mãe, né? Para, ele ia ser expulso. Agora. Tudo porque ele tomou um cartão que não era pra ter tomado quando fez o gol. Deixa a camisa, pô. Deixa a camisa. Faz o muque, dá cambalhota, qualquer coisa. A Arrascaeta não brilhou tanto, hein, Zupa e Mari? Não. A Arrascaeta não brilhou tanto. Não teve um bom. No primeiro tempo, ele até... Por causa de encaixe ou natural? Às vezes o jogador tem dia ruim. Eu acho que começo de época, vem de Copa do Mundo também, fez uma brilhante Copa do Mundo, foi para a Copa do Mundo com o problema da pubalgia. E aí ali na Copa, acho que aquele jogo contra Portugal, ele foi maravilhoso, jogou muito, mas não conseguiu. Hoje, o Veiga brilhou muito mais do que ele. E no cara a cara aqui, ele ganhou disparado. Sim. Mas também por conta do momento de lesão do Veiga. Mas hoje, se a gente tivesse que fazer... Hoje o Veiga foi... Mas assim, eu queria perguntar para vocês,
falando do jogo sem ser de personagens, assim, mais como o jogo ele foi conduzido. Depois a gente fala mais só sobre o Gabigol, mais só sobre o Veiga, sobre Abel. Teremos a Renata Ruel, tá, pessoal? Dudu jogou demais. Endrick, a Renata Ruel daqui a pouco chega para falar sobre o lance do gol. O Vitor Pereira chamou o gol de irregular. A torcida do Flamengo tá muito brava, a gente vai ter análise, então, aqui também de arbitragem. Mas, Zupac, um jogo, normalmente, quando ele termina 4-3, você fala assim, pelada. Foi ataque contra a defesa, foi trocação. O jogo, ele foi tecnicamente bom? Deu para olhar para a partida e falar, caramba, eu vi isso do Flamengo, eu vi isso do Palmeiras? Assim, foi um jogo interessante, foi um jogo muito aberto. Assim, antes de dar a minha opinião, vou só trazer o que os dois técnicos falaram. Os dois técnicos falaram sobre isso. E o Vitor Pereira falou assim, um jogo rápido, um jogo com muitas chances, nem sempre é um jogo bem jogado. Então o Vitor Pereira deixou nas entrelinhas que ele não achou o jogo tão bem jogado assim. Já o Abel falou que foi um dos melhores, talvez o melhor jogo que ele fez, ele trabalhou na América do Sul. Então, os dois têm uma visão diferente. Consequentemente, não por acaso, um ganhou e o outro perdeu. Assim, eu acho que foi um jogo muito interessante, foi um jogo frenético, foi um jogo histórico, um jogo agradável e tal. Mas eu acho que ele mostrou mais virtudes do Palmeiras e mostrou defeitos do Flamengo. O Flamengo também teve as suas virtudes. O Flamengo fez o que fez no jogo, em termos de placar, das chances, de quase ter brigado para levar para os pênaltis e tal, pelas suas virtudes. Agora, o Flamengo deixou os seus defeitos expostos. Que são? Que são a falta de competitividade no meio-campo contra um time que é extremamente competitivo no meio-campo. Que é um pouco do que o Silas falou. Sem o João Gomes, com o Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou você controla o jogo a partir da posse de bola, que é o que esse time do Flamengo tem, né? Ou você se defende com a bola. Não deixa o outro pegar a bola. E se esse outro é o Palmeiras, que é um time preparado para isso, você vai sofrer. E o Palmeiras ganhou na competição no meio-campo e a partir daí pegou o Flamengo com uma zaga mais exposta e um time bem rápido como é o Palmeiras. Então acho que assim, acender um alerta para o que essa formação com esse perfil de jogadores pode oferecer de problemas para o Flamengo. Na mesma proporção que mostrou que esses caras podem desequilibrar o jogo do ponto de vista técnico. Então, para mim, foi muito claro. O jogo mostrou muito o que a gente já fala sobre essas equipes. O Flamengo é um time do individual. O Palmeiras é um time do coletivo. E o coletivo competiu mais que o individual e o Palmeiras deixou os problemas do Flamengo expostos. E o Abel foi muito, muito inteligente nisso. Por isso que o Arrascaeta participou pouco. Por isso que o Everton Ribeiro foi ter um momento de brilho, de espaço, quando ele mete a bola para o Gabriel. Mas demorou para isso acontecer, porque o Palmeiras soube marcar muito bem, jogar o jogo para os lados do campo a hora que foi agredir, porque o Flamengo tem dificuldade para marcar pelos lados, o Arrascaeta tem que voltar para marcar pelos lados, isso sobrecarrega, ou eventualmente o Gerson também. Então acho que o Palmeiras conseguiu expor mais os problemas do Flamengo. Por isso que para o técnico do Palmeiras ficou a impressão de ser um jogo mais bem jogado do que para o técnico do Flamengo. Eu estava tentando pegar aqui certinho a aspa do Abel, que combina muito com o que você trouxe, Zupac, que foi o seguinte, vai de encontro com o que você falou. Vou parafrasear que eu não peguei aqui certinho. Que ele fala assim, um jogo coletivo é melhor do que qualquer jogador. Isso. Ele fala sobre isso, um jogo coletivo é melhor que um jogador, dizendo assim... Pode vir um jogador pronto, mas nenhum jogador pronto vai ser melhor do que o isso ele falou hoje de novo. E ele falou hoje de novo. Eu acho que a gente tem... Só ouvir o Silas rapidinho, a gente chama o Abel, porque é muito disso, né, isso também é uma cutucada, no sentido de, vocês estão pedindo reforços, eu sei que precisa de reforços. Mas enquanto a gente tiver um jogo coletivo encaixado, o time flui, Silas. E o Abel é muito inteligente, cara. Ele é muito bom, né? Ele botou o Rony do lado direito, rápido com rápido. Rony contra Ayrton Lucas. E botou o Dudu do lado esquerdo contra o Varela, que não tão rápido contra um não tão rápido. E ele sabia que o Dudu ia desequilibrar o Varela. E ali o Palmeiras teve muita vantagem. E o Endrick, por dentro, eu queria ver. Porque acho que todo mundo queria ver, com a saída do Danilo, com a saída do Scarpa e com a não utilização de um 9-9, porque o Endrick, para mim, ele é um ponta de lança centroavante. Ele não é um centroavante ponta de lança. Sim. Ele é mais um cara para jogar atrás do centroavante. Mas ele está jogando como centroavante. E aí ele abre o Dudu de um lado, abre o Rony na direita, o Dudu na esquerda. O Endrick joga muito bem e ali ele desequilibra completamente a defesa do Flamengo, porque o Dudu vai muito pro mano a mano. E o Palmeiras fez uma movimentação tática que me agradou muito em parte do segundo tempo, que foi
Ele segurou o Piquerez com a bola, né? Ele segurou o Piquerez como terceiro zagueiro, com o Murilo, com o Gomes. Jogadores, né? E aí ele espeta, e geralmente é o contrário, ele segura o Marcos Rocha, espeta o Piquerez e espeta o Dudu do outro lado. Mas ele segurou o Piquerez, espetou o Rocha na direita, espetou o Dudu na esquerda e deixou o Rony e o Endrick em alguns momentos como dupla mais à frente. Então, e esse é um ponto do Abel, né? Em cada um dos duelos decisivos contra o Flamengo, ele pensou algo para movimentar sem ter que trocar as peças obrigatoriamente, para conseguir bagunçar, tirar o Flamengo da zona de conforto. Porque eu acho que o grande segredo é esse. Ninguém questiona que no papel o time do Flamengo é melhor que o do Palmeiras. Sim. O próprio Abel sabe disso. O que ele tem que fazer para que o coletivo sobressaia? Tirar o Flamengo, as suas individualidades, da zona de conforto. E hoje, mais uma vez, ele conseguiu fazer isso, competindo no meio campo, abrindo o jogo pelos lados, tudo que o Flamengo não gosta que seja feito. E quando ele faz isso, traz o Rony para dentro, ele junta 2 com 2. Então ninguém vai deixar no mano a mano. Aí o lateral tem que vir para fazer 3 contra 2. Aí sobrava o Marcos Rocha. O Dudu fez várias mudanças de E o Flamengo não tem ponta para voltar para dobrar pro lateral, né? Não é essa característica. No início do jogo, até a transmissão chama atenção para isso. Que é o Thiago Maia conversando com a Arrascaeta, aí o Everton Ribeiro chama, e são eles tentando entender essa saída, porque eles começam o jogo com uma ideia, e aí depois eles começam, vamos ajustar essa movimentação. E aí a câmera mostra, acho que é o Everton com o Thiago Maia, eles conversando algo, o Gerson fazendo sinal para alguém, os jogadores do Flamengo meio que recalculando ali para entender. Agora é pensar no Mundial, corrigir o que errou e treinar para que o time esteja bem preparado. Não dá para aceitar o que foi visto no primeiro tempo, o time marcando com muito espaço, sem falar com esses laterais lentos. Só não esquece de se inscrever e curtir o canal para dar aquela moral.